Nos mapas e textos do século XVII, nos apresentam a Vila de São Paulo como uma grande cisterna de estradas que vão rumo ao sertão. Porém, os mapas e nomes estranhos desorientam. Os indígenas que tinham uma capacidade de orientação pelas matas, eles se dão bem com o gentio, que é um colaborador inigualável das estradas. Os paulistas também, eles sabiam transpor pelas matas mais espessas, levando suas coisas, né? Seus comércios e etc. Como eu disse que os indígenas eles tinham uma capacidade muito grande de orientação pelas matas, segundo referências cronistas cientistas, dos tupinambás degradados da Bahia para o Rio de Janeiro, levados por mar, conseguiram, depois de fugir, tornar por terra o seu país, caminhando por mais de 300 léguas através da mataria e de parcialidades hostis. Durante a noite, eles marcavam as horas pelas constelações e durante o dia pela sombra do polegar que o sol fazia, né, pela mão. Ainda aqui bem apurado um aspecto da influência indígena que insiste em sobreviver em terra onde foram assíduas a comunicação e a mestiçagem com o gentio. E essa influência viraria tornar possíveis as grandes empresas bandeirantes, o retrocesso e as condições primitivas a cada novo contato com a selva e uma etapa necessária nesse feliz processo de aclimação. Os indígenas, né, mesmo após gerações em contato com os europeus, eles ainda não dominavam a língua dos brancos, dizendo curuzu ou curuçá. Porém, além disso, há uma habilidade extraordinária da cartografia, que frequentemente faziam esboços e etc. Um dos manuscritos encontrados por Hermann Meyer puderam servir mais tarde para colher de dados preciosos acerca de tribos mal conhecidas no sertão do Mato Grosso. Não é de se admirar de desenhos semelhantes. Houve quem dissesse que não são inferiores, né, ao dos europeus e que uns até superam a cartografia desses. Nessas cartografias dos indígenas a gente pode perceber um realismo que pode encantar um temperamento de esteta que imita-se tudo que os olhos viram. Entre os povos que ignoravam a palavra escrita, esses meios de comunicação assumiam um significado comparável ao dos roteiros de aranzéis, tão abundantemente empregados durante a colonização. Dentro dos limites de liberdade que esses povos tinham, eles também tinham um poder inventivo orientado pelo bem do grupo, que, como se deve esperar de homens, para quem o viver era antes e, acima de tudo, conviver também. Também teve o processo de sinalização por meio de fogueiras, rolos de fumaça, usado até hoje pelas populações rurais, que a gente vê que é bem antigo, essas habilidades. Viajantes que percorrem os rios do Brasil Central atestam como para indicar que determinado local é abundante em determinada caixa de peixes. O fato de as bandeiras saídas de São Paulo em direção ao Guiará, rumo ao sertão do São Alto do São Francisco, com suas explorações, eles tiveram a colaboração dos indígenas, que não importa se fosse uma colaboração absolutamente involuntária e indireta. Nessa colaboração, né, dos bandeirantes, a gente ainda tem um raçado de muitas estradas de ferro que parece concordar no essencial com um dos velhos caminhos dos índios e bandeirantes. O sinal da sua localização não seria muito caprichosa, por conta que é muito antiga, dessa colaboração. Também no livro conta sobre os calçados, né, desses dois povos, dos indígenas e das pessoas, né, que trabalhavam no meio rural e etc. Ainda hoje, entre os homens do campo, prevalece a tradição de só se calçarem ao penetrar nas cidades. Na roça, em caminho geral, eles andam aos pés descalços, carregando ao ombro as botinas, uma vara. Os primeiros missionários religiosos, sobretudo os jesuítas, também dispensariam muitas vezes qualquer proteção nos seus pés. Os europeus também chegados à América, a bordo dos navios, eles também andavam a pés descalços, assim como os índios. No livro também cita os indígenas das regiões pedregosas de Roraima, que eles não só eles inventaram uma sandália
leve e elástica fabricada com hastes de meriti. O uso dessas sandálias não era só para o conforto, né, nos pés. Também era uma estratégia, porque eles colocavam uma folha assim, né, na sola dos pés, para não serem seguidos quando quisessem sair escondidos, por exemplo. Existia uma anomalia dos pés avessos, que era como algo sobrenatural que eles recebiam, tipo dom. Por exemplo, a gente pode citar a lenda do Curupira, que ele, né, é uma entidade que tem os pés virados para trás. E o Curupira, né, se estendia ali pela área onde dominava na região a língua dos tupis, onde sua missão era proteger a mata dos caçadores ali, né? Que vinham desmatar, matar os animais, etc. Com isso, a preocupação constante do índio era de simular um inimigo para que ele não soubesse onde os índios teriam ido, sem que deixassem pegadas, né? Porque assim eles praticamente sumiriam. O que a gente pode ver que ainda transparece na população dessa época, né? São algumas características sobre os pés. Que eles ainda andam com os pés descalços, pés achatados e esparramados, dedos cabeçudos longos. Sinal de que não corresponderia a nenhum ideal estético particular, como a cabeça grande dos conversos ou as pernas engrossadas das mulheres do Caribe. Outro sinal estético é o ventre das mulheres guarus, que tinha a barriga muito grande. E não era à toa que era chamado de guarus, que é um peixe popularmente chamado por nós de barrigudinho. Os guarus não tinham localização física e andavam por aí perambulando. Isso ajudou bastante as bandeiras a trilharem o seu caminho para uma nova descoberta. O capítulo 2, Samaritanas do Sertão, relata a dificuldade que os sertanistas tinham em completar as suas marchas. Se é certo que o curso da água poderia influenciar diretamente no retardamento dessas marchas, a falta dela poderia implicar em problemas de diversas e de complicadas soluções. Em certos lugares e em certas ocasiões era possível sim caminhar dias inteiros sem precisar transpor de nenhum riacho ou arroio, mas era bem complicado. Os ribeiros que ali viviam, em épocas de chuva, eles ofereciam em abundância água para os viajantes. Porém, em épocas de seca, que era uma coisa frequente naquela localidade, eles se permitiam apenas julgar se marginais ou não as pessoas que passavam por ali. Os verdadeiros meios que haviam, tanto para os indígenas quanto para os sertanistas, quando procuravam por algum meio de água, mesmo em locais onde não indicavam sua presença, escapam a uma análise precisa e objetiva. Em regra, esses meios ocorrem da extraordinária capacidade de observação da natureza. Se não fosse por esse fato, o viajante ele poderia percorrer em todos os sentidos uma vasta planície sem ter onde beber e assim percorrer mais ou menos uma extensão de 4 léguas. Com a exploração de muitos territórios e com a caminhada constante, as plantas providências ficaram conhecidas pela sua capacidade de preservarem em si águas de chuva e umidade interior. E com isso, mais para frente, forneciam aos viajantes água, que muitas vezes eles não encontravam em nenhum riacho e os ribeiros não tinham para lhe oferecer. Nos primeiros tempos da colonização europeia, a presença de boas águas determinou muitas vezes na escolha de sítios para instalações de povoado. Bons ares e boas águas são 2 requisitos que andam lado a lado, porque, querendo ou não, estão sempre relacionados entre si. Porque a qualidade dos ares seria fortemente prejudicada se não tivesse uma boa qualidade. No Brasil, cisternas e poços artificiais não parece ter sido uma tradição levada adiante pelos naturais da terra. Pelo menos até hoje não há nenhuma notícia de que os colonos portugueses tivessem encontrado entre nós alguma coisa parecida às inúmeras fontes que serviram aos castelhanos em suas conquistas da América.